Fala pessoal, boa noite. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do Word Podcast. E hoje nós estamos com um conterrâneo, Eleitor, né? eleitor. Um conterrâneo eleitor da cidade de Escada, né? Da nossa cidade, né? É um conterrâneo, né? Mas antes da gente iniciar esse podcast, eu quero iniciar falando dos patrocínios, como sempre. Como eu sempre falo aqui, Fernando, tudo ficaria mais difícil se a gente não tivesse nenhum patrocínio. A gente tem, e ainda é difícil, mas se a gente não tivesse nenhum. Né? Então, para a gente é um privilégio poder iniciar esse programa de hoje falando, né, de Cleide Modas, juntamente com Alex, que é o filho. Né? Alex, ele cuida da parte masculina, a mãe sempre da moda mais feminina. Né? Quero também aqui agradecer também aqui, né, a irmã Leide. Irmã Leide, ela trabalha com uma empresa que está há mais de 45 anos no mercado, né, que é a Forever, né? Então você que pretende estar desempregado, pretende revender, você que é dona de casa, que pretende ter uma renda extra, né, para vender perfume ou roupa, essas coisas, entre em contato com a irmã Leide, que eu tenho certeza que ela vai lhe atender, vai tirar suas dúvidas e você vai fazer o seu investimento numa empresa que está há mais de 45 anos no mercado, que é a Forever. Né? Tem produtos para pele, tem perfume, tem energético, tem produtos para a saúde. Eu falo da saúde porque você cuidar do seu bem-estar é você cuidar da saúde. Imagina você limpar o teu organismo tomando um suco da aloe vera, né? Que é o gel aloe vera. Tem o creme dental, que é um clareamento dos dentes, fortalecimento dos dentes, da gengiva. Então, entre em contato com a irmã Leide, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quero também aqui agradecer também ao Drive Escada e Região. O Drive Escada e Região é um grupo de Uber que é localizado aqui na cidade de Escada, que faz os translados, né? Pegando as pessoas de Escada, levando para fora da cidade, né, para Recife, para as praias, para os shoppings, deslocando as pessoas da cidade, da sua casa até o centro da cidade, né, à noite para ir numa pizzaria, o jovem que está indo para casa da sua namorada, ou vice-versa, a namorada indo para casa do seu namorado. Só é entrar em contato com o Drive Escada de Região, que eu tenho certeza que a viagem vai ser com conforto e segurança. E eu quero falar aqui também do JR Autopeças e Serviço. JR Autopeças e Serviço é uma oficina de carro, que foi o primeiro patrocínio que a gente teve do outro podcast. O segundo foi a Pizzaria Rodrigues. Terceiro foi Cleide Moda, juntamente com Alex. Eu falo Cleide Moda, mas o pivô de tudo isso acontecer foi Alex, né? Que quando ele viu o projeto da outro podcast, ele fez: é isso que a gente precisa aqui dentro da cidade de Escada. Né? E hoje, né, nós estamos com o Fernando, né? Um conterrâneo. Eu tô parecendo com Vilela. Boa noite, meus conterrâneos. Vamos tratar do que está por vir, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, sobre esse ano, que é um ano eleitoral, um ano da política. E eu queria falar para Fernando aqui. Eu quero que ele se apresente, né, rapidinho aí para vocês. E quando voltar, a gente vai iniciar aqui o que é que ele vê na política de Escada, o que é que ele pensa, o que é que ele está vendo na política de Escada, as estratégias políticas se estão boas, o que precisa melhorar. A gente vai falar aqui com um cara aqui que entende um pouco de política. Boa, excelente noite a todos os nossos assíduos ouvintes e quem está assistindo, né? Bom, meu nome é Luiz Fernando, falar que nem o Matuto, né? Nasci e me criei, né? Sou filho de Escada, tenho muito orgulho de ser filho de Escada, amo essa cidade. E a política, eu amo política. Todos os dias eu estou ouvindo, lendo assuntos voltados para a política, tanto a âmbito nacional, estadual e municipal. Então, tratar de política para mim é um assunto que me deixa muito à vontade, porque, querendo ou não, você concorde ou você discorde, a política está em todo ela está na nossa casa. O modo como o modo de gerir as coisas, o modo como a gente separa as nossas finanças, tudo tem política. Então, a política, ela mexe com a gente. Então, entender os trâmites políticos é importantíssimo. Então, eu agradeço aqui o convite de Joctan. Espero que quem esteja nos assistindo tenha um pouco de esclarecimento, entenda o que está por vir. A gente está aqui falando de Escada, porque é um município que a gente gosta, a gente nasceu aqui, a gente ama esse município
Então a gente se preocupa, né? Quem ama se preocupa, né? Exato. Então a gente vem aqui tratar exatamente disso, de saber como vão ser as eleições cadenses, os nomes que estão aí para a eleição, para a Câmara Municipal, para a Câmara de Vereadores, para o Executivo e para o Legislativo. Então espero que através desse vídeo que vocês vão assistir hoje tenha um pouco de esclarecimento. E eu posso iniciar aqui falando que Pode sim. Esse é um ano quente, né? A eleição municipal move a cidade, mexe com a cidade. E o Joctá ainda não me fez uma pergunta, mas a primeira coisa que eu quero falar, antes de votar, pensem, também estudem em quem vocês vão votar. Não tenham candidatos fixos. Escutem os candidatos. Ouçam o que eles têm a dizer, o que eles estão planejando para o futuro de Escada, para daí vocês decidirem o seu voto. Voto é importantíssimo na política, né? Bota aqui no ao vivo aqui, na live, que eu vou apresentar aqui a Pizzaria Rodrigues aqui. Você que é daqui de Escada, né? Que ainda está decidindo o que é que vocês vão pedir hoje à noite, né? Eu tenho certeza que vocês precisam conhecer, você que já conhece, de fazer o seu pedido, de não deixar de fazer o seu pedido de hoje, né? Quinta-feira, né? É o dia específico de você fazer o seu pedido, né? Na Pizzaria Rodrigues. Então, quer comer uma melhor pizza? É uma pizza a massa bem fininha, bem recheada, bem molinha. Vem aqui, né? Com a Pizzaria Rodrigues, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos ao saborear, a comer essa pizza da Pizzaria Rodrigues. Então, enquanto a gente vai conversando aqui, vai fazendo teu pedido, né? Entre em contato com a Pizzaria Rodrigues, está o contato aí na tela aí, né? Para vocês, vai ser rapidinho aí, pode botar o contato aí na tela aí. Vocês fazem o pedido aí, que eu tenho certeza que vocês... Pode botar aí ao vivo que vai certinho. Que vocês não vão se arrepender. Então, voltando aqui agora, né? A gente tá iniciando aqui o outro podcast. Deixa eu botar aqui. Cadê aqui? Bom, pessoal, a gente tá aqui hoje, né? Iniciando aqui esse podcast, né? Da quinta-feira. A programação da quinta-feira, né? A gente tá aqui com o Fernando. A gente tá aqui para falar um pouco, né, da atual do momento agora, o cenário, político, o cenário político que a gente está entrando agora. É um ano de política, é um ano que a gente, deixa eu botar aqui a pizza aqui, é um ano que a gente está entrando, né, na política. Então hoje à noite vocês vão ficar aqui por dentro, né, de vocês falou nesse instante aqui das decisões serão tomadas, né? Você precisa saber em quem você vai votar. Você precisa estudar cada político, cada vereador, né? Se ele merece, se eles realmente vão merecer o teu voto. Porque, assim, a eleição, para muitos, é uma coisa normal. Ah, isso aí eu voto em quem... Na hora lá eu vejo quem a gente vota. Mas é onde está o erro e é onde está um grande perigo. Então, você que está nos assistindo, fica aqui com a gente, né, que hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a política de Escada, né? Vai apresentar aqui, gostaria que Fernando falasse um pouco, né, dos nomes. Já saiu alguns nomes para ser pré-candidato a prefeito, né? Tem novidade para vocês aí, né? Então fica aqui com a gente aqui com o outro podcast. Fernando aqui, ele vai falar aqui dos nomes que já saíram aqui para pré-candidato a prefeito e também para os vereadores também. Esse ano, talvez a gente está partindo para uma das eleições mais importantes do nosso município. A gente vai ter nomes interessantíssimos aí. Ao que se sabe, o vereador Paulinho já está pleiteando para ser um candidato. A gente tem o Jaci Caetano. Klaus Lima teve a filiação dele, ele trocou de partido, o Klaus. Ele agora é do PT, né? Então a gente não sabe ainda como ele se posiciona, mas a gente espera que ele também venha a ser um pré-candidato a prefeito. E a gente tem a atual gestão no nome da excelentíssima prefeita, dona Mari Gouveia. Então, são nomes fortes, pessoas capacitadas. E a gente está no aguardo para saber. Ainda é muito cedo para falar o que eles vão fazer. A campanha não começou. Mas a gente pode tratar aqui o que a gente imagina que está por vir. Então, tratar do voto... A gente
pede o eleitor escadense, a gente está partindo para uma das eleições mais importantes do nosso município. Por quê? Porque a Escada está crescendo muito. O comércio de Escada cresceu muito. A população de Escada, a gente teve um aumento substancial aí de moradores, de residentes. Então, esse cenário está configurando para um município que, quando o município cresce, tudo cresce. O gasto é maior, os investimentos são maiores. Então, quem a gente vai colocar na frente de tudo isso? Então, a gente entende isso, né, Jopitan? Se o município está arrecadando mais, quem é que vai ficar a par disso? Quem é que vai fazer essa gestão? Então, votar. Quem vem de voto não tem direito à cobrança. Então, o voto tem que ser estudado. A gente tem que estudar o voto, a gente tem que entender o voto, a gente tem que saber de quem a gente vai cobrar o voto. Então, nossos eleitores, aí, a população escadense, que ela fique de olho, atento, que ela escute. Ah, mas o político sempre mente. Faz parte da campanha a gente escutar o que ele tem a dizer, porque aquilo que ele fala é o que vai ser cobrado se ele vier a ganhar. Então, agora é um defeito, eu posso generalizar, o brasileiro não cobra, mas a gente tem esse poder de cobrança. E no âmbito municipal é mais fácil ainda, porque a gente tem acesso ao prefeito. Não é difícil encontrar o prefeito da cidade, não. É na Escada, Maragi, Primavera, cidades pequenas, onde a gente pode, antes sabe onde o prefeito está, sabe onde ele mora. Então, ouvir o que ele tem a falar, escutar, se preparar, se basear naquilo que ele está montando é importantíssimo. Quem é a equipe dele, o que ele pensa sobre saúde, sobre economia, segurança pública, saneamento básico, educação. Então, esses são os pilares que formam uma boa gestão pública. Então, a gente tem que entender para onde vai. Assim, a gente votar apenas por capricho, se bem que é importante que quem está nos assistindo preste muita atenção no que eu vou falar agora. Infelizmente, a gente não vota. O correto seria o quê? A gente pegar uma planilha e colocar os prós, os contras, os pontos positivos. Tá na balança, né? Mas ninguém vota por planilha. O brasileiro vota por emoção. E quando a gente faz escolhas por emoções, geralmente a gente erra. Entendeu? Então a gente tem que fazer essa planilha. Não estou falando que a gente tem que estudar dado por dado, não. Mas fazer um levantamento. Vamos fazer um levantamento sobre... Imaginemos que Joquitan, que é o apresentador aqui do podcast hoje, seja o pré-candidato. Fazer um levantamento. O que Joquitan pensa sobre a educação? As escolas estão boas, as salas de aulas estão boas, os alunos têm conforto, os professores têm uma ampla estrutura, uma boa estrutura, materiais para trabalhar. Como estão os postos médicos dos municípios, aqui, do município em Escada? O posto médico da Agrovila, da Alvorada, o posto médico da Nova Cidade, de Mangueira. Será que tem dentista? Será que tem pediatra? Será que daqui do Riacho saiu, né? Será que o dentista que vai no posto médico ele tem equipamento bom? Será que a sala é boa? Porque o profissional bem atendido, ele consegue gerir melhor, ele consegue produzir melhor. Então, isso passa na mão do prefeito. Então, a gente tem que bater nessa tecla sempre. É chato, é repetitivo. A gente vai ficar aqui batendo, mas a gente tem que fazer isso. Porque para fazer uma boa escolha, para a gente lá na frente ter um bom resultado, a gente tem que estudar o candidato. A gente tem que ouvir. E aí eu vou falar uma coisa agora que isso aí gera uma controvérsia. E Joquitan pode até discordar de mim. Mas ele sabe o meu posicionamento político no âmbito nacional. Mas na eleição municipal, que é uma eleição importantíssima, eu não estou nem aí para isso. Se o pré-candidato a prefeito do município de Escada apoiar, ser de direita, ser de esquerda, eu não estou nem aí para isso. Ele e o município estão acima dessa separação. Eu concordo, eu levo isso na minha cabeça. Eu não tenho medo de falar, eu sou de esquerda. Mas eu votaria 100 vezes no candidato de direita aqui no meu município, se eu souber que o que ele tem a fazer em Escada é bom. Eu voto tranquilo, voto lindo. Eu aperto o número dele lá. Porque o meu município é importantíssimo, porque é aqui que minha filha estuda, é aqui que minha filha vai para o médico, é aqui que minha filha vai para o lazer, às vezes à noite, vai para um lugar se divertir. É aqui que eu moro. Então passa pelo gestor, pelo prefeito. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre a escolha para o pré-candidato a prefeito.
É disso que a gente está falando. Então, essa escolha não pode ser baseada em algo raso. Desculpa o que eu vou falar agora. Não pode ser algo pífio. Tem que ser, a gente tem que ter consciência de que o voto é importante e de que a gente vai votar em alguém que tem um plano que se for elaborado, todo mundo ganha. E todo mundo que eu falo é a população escadense. Isso. E assim, Fernando, a gente tem quantos candidatos a prefeito aqui na cidade de Escada? Ao que se parece, assim, de longe, assim, uma conta rápida, 5, né? São 5 candidatos, né? Eu acho. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou falar, mas eu acho muito exagero. 5 candidatos. 5 né? candidatos. Porque assim, tem pessoas que querem mudar a gestão que está atual. Tem uns que estão ali E tem uns. só pela corrida, né? Exatamente. Estão ali só pela. Não sei. Pela corrida, a gente pergunta qual projeto não tem. Não tem, exatamente. Mas então, tá lá assim, e não apoia ninguém, não tem lados, mas tá lá. Isso. Então, assim, eu pensaria assim, vocês querem uma política que tenha realmente uma mudança na cidade de Escada, que tenha um desenvolvimento para a cidade de Escada, então repensa, vê aí direitinho aí em quem vocês vão apoiar. Em Amaragi, eu sempre tenho esse exemplo com a Amaragi. A Amaragi sempre só sai 2. Só né? saindo lá. E na minha opinião, a política poderia ser isso. Quando tem 3 é um. Para vereador, beleza. significante. Mas para prefeito, dentro da cidade como Escada, Amaragi, Primavera, tipo Vitória de Santo Antão, Gravatá, essa cidade mais pequena, era para ter no mínimo 2 candidatos, porque iam ter apoio de um, apoio de outro, ia ficar melhor para ver realmente quem era o merecedor de levantar. Agora veja, 5 candidatos. Às vezes nem dá tempo de ouvir os 5. Exatamente. A gente, o podcast vai estar até com a porta aberta aqui para ouvir os 5, né? A gente tá falando 5 aqui, mas pode ser os 4. Pode ter mais ou menos, né? menos, Tá muito cedo ainda, mas aqui a gente tá tratando de votos, não de candidatos, de o voto. Lá a urna eletrônica, lá você vai digitar o númerozinho lá, a gente tá tratando disso, da sua escolha, no que você deve se basear, o que você deve levar em consideração e o que você deve descartar. É isso. Mas um modo interessante da gente do voto é a gente se colocar no lugar do candidato. O que eu faria se eu fosse o candidato? Qual seria a minha ideia? Se eu fosse o candidato, como eu ia gerir? Então a gente formula essas ideias e vê quem pensa parecido. Eu tenho as minhas ideias para candidato. A minha esposa não deixa eu me candidatar, mas eu tenho as minhas ideias, o que eu penso para se eu fosse um prefeito. Então, quem pensa assim, parecido ou igual? Se tem uma pessoa que pensa parecido ou igual, essa aqui eu vou votar. Porque é o que eu faria se eu fosse candidato. Então, a gente tem pessoas que colocam um bicho de 7 cabeças numa gestão pública, mas um bom gestor, ele sabe gerir. A gente tem exemplos aí de prefeitos que se deram muito bem, alavancaram. A gente tem Xangrande. Não sei se você sabe, mas Xangrande, o prefeito lá, na última eleição municipal, eu sei porque eu conversei com alguns amigos lá, ele não teve oposição. O opositor dele chegou para ele e falou, eu não vou nem candidatar, porque esse cara fez um trabalho tão excelente que eu não tenho nem o que fazer aqui. Ele não teve oposição, porque o cara tirou onda na gestão. Xangrande hoje está se tornando a nova Gravatá. As pessoas estão comprando terreno de Xangrande, porque o clima é parecido com Gravatá. Está tendo uma migração, o pessoal está fugindo de Gravatá para Xangrande, porque é mais perto de Recife, o clima é melhor. E a gestão pública lá está dando um aparato interessante à população. As pessoas têm lugar para ir à noite. O centro de Xangrande é seguro. Por que eu estou usando Xangrande como um exemplo? Porque isso é o resultado de uma gestão pública bem feita. Então, E quando tu fala aí, Fernando, que tem para onde ir à noite e você olha para a escada, cara. Escada a gente tem... Escada é engraçado. Escada a gente tem bairros mortos à noite, praticamente. Riacho. O bairro do Riacho, a gente tem Nova Cidade, a gente tem uns bairrozinhos aqui que... Quem é desses bairros vai para outros porque não tem o que fazer ali, não tem uma atração, não tem uma praça e dá para fazer, entendeu? A gente tem que ter esse olhar. Eu defendo uma política de participação pública. O governante, ele tem que ouvir a população, ele tem que ouvir as queixas da população, ele tem que estar na rua. Mas só vão para a rua no ano eleitoral. O ano eleitoral é o ano que o cara vai para a rua, é o ano que o cara pinta a calçada, é o ano que o cara pinta a árvore. É o ano que ele mostra abre aspas, serviço, fecha aspas,
Aí a população vê, tá trabalhando, mas só naquele ano, né? Então isso torna uma arma psicológica para o eleitor, perdão da palavra, mais leigo, porque ele acha que aquilo ali é um bom trabalho, mas na verdade não é um bom trabalho. Pode falar. Ele acha que aquilo é um bom trabalho, então ele acaba voltando porque o que ele está vendo é serviço de apenas uma maquiagem de alguns meses. Mas no fundo, a cidade não mudou. Então, tratar de voto é porque, como eu falei aqui no início, as pessoas não votam com a planilha, elas votam com emoção. O correto, é importante que quem está nos assistindo entenda isso. O correto seria a gente ter uma planilha para coloca lá. Eu já falei isso aqui, estou só repetindo, os prós e os contras, o porquê sim e o porquê não. Mas não, a gente coloca muito lá do nosso lado emotivo. É o meu amigo de infância, é a pessoa que deu a cerâmica na casa da minha mãe, deu um saco de cimento, é a pessoa que fez a obrigação dela. É o toma lá da cá, né? É o toma lá da cá. Então, quem vem de voto não tem direito de cobrar. Então, e o político, ele sabe disso, porque ele sabe que o voto é uma arma importantíssima. Então, a gente está debatendo aqui a importância do voto, é o que a gente está conversando aqui, e como a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Então, para a gente usar o voto a nosso favor, o voto tem que ser inteligente, a gente tem que saber em quem a gente está votando. Então, assim, por que é um assunto interessante? Porque a gente está debatendo o futuro da cidade onde a gente mora. Eu amo muito escada. Eu sempre digo às pessoas que falam comigo de política, escada está a um passo de uma boa gestão para mudar de patamar. O problema é quando vem essa boa gestão. Né? Uma gestão nível Xangrande, nível Triunfo, nível Petrolina, nível Caruaru. Que são cidades que estão muito distantes de Recife, mas... Desenvolvida. Petrolina está exportando uva, Petrolina produz. Ela vende... Para vocês que estão assistindo, eu não sei o que vocês sabem, mas existe uma coisa chamada FPM, que é Fundo de Participação Municipal. É uma arrecadação que o governo federal manda para os municípios. Tem município que só sobrevive do FPM, mas tem município que é capaz de gerir sua própria renda. E são exemplos de Petrolina, Caruaru. Nesses municípios aconteceu um efeito interessante. O trabalho foi tão bem feito, que a população está assim agora. Ou você entra para fazer algo igual ou melhor do que o que está, ou você nem se candidata. A população não aceita mais candidato medíocre. Foi tão bom o trabalho feito, aumentou o nível de exigência do eleitor. É isso que eu digo, a escada está a um passo de um excelente trabalho. Falta um pouquinho. Então, se um prefeito chegar aqui e arrebentar, a gente nunca mais faz volta ruim. Porque a gente vai sempre usar aquela gestão... O exemplo, né? O exemplo, a gestão de fulano foi 9,5. A gente quer uma gestão ou 10 ou 9,5 também. Se você vier aqui prometendo nota 5, nota 6, nem esse candidato que a gente vai votar em você não. Exato. Entendeu? Infelizmente a gente teve uma gestão ruim com a antiga para se equiparar. Então realmente deixou a desejar, todo mundo reclama, até quem votou reclama, mas a gente pode melhorar de patamar. Porque escada, Joctan, a zona da Mata Sul, que é Escada é o município que tem a maior renda, o maior PIB da Zona da Mata Sul, que é formada por Primavera, Maraji, Gamileira e Ribeirão. Esse é o município que forma a Zona da Mata Sul. Escada tem o maior PIB de crescimento. Geograficamente, o município de Escada ele é muito sortudo, digamos assim. A gente tem uma BR passando por nosso município. A gente tem um centro de distribuição internacional, que é o Australia Swap. Imagina, se você colocar um olhar de gestor, abrir uma fábrica em escala, uma fábrica de carro em escala, estou dando um exemplo, é muito bom. Tá doido, porque você consegue distribuir para o interior. Tu já imaginasse a distância que a Jeep está de Suape, meu irmão? Aí você foi uma fala interessante, a Jeep. Eu escuto muito a Rádio Jornal. Eu estava ouvindo a Rádio Jornal e o jornalista falou o seguinte: tu sabia que é mais rápido o cara sair de João Pessoa para Recife do que da Jeep para Recife? Eu tô falando sério, não tô brincando não. Os caras, é mais rápido a locomoção de carro. Porque tem uma PE ali de Goiânia para Recife que é horrível.
Então, É porque a de João Pessoa para Recife é só 101, né? É só 101, é Mas se BR, você complicado. colocar no mapa a quilometragem, teoricamente falando, É dobro. você diz, rapaz, João Pessoa é muito longe, É. mas o cara gasta menos tempo de João Pessoa para Recife do que de Goiânia. Então, assim, escada é privilegiada geograficamente. A gente tem uma rodovia que direciona a 101 232. A gente tem uma rodovia que direciona a escada até um centro, até o litoral, que é, a gente chama de cordão no bolso, né? Que é a pé, se não me falha a memória, a pé é 45, 45. né? Salvo engano, né? A gente tem uma rede. 45 é de Vitória. Escada, é 39, eu acho. Eu não me recordo, vou deixar passar. Mas a gente é cercado por rodovias que ligam a gente ao interior, ao sertão, ao litoral, à capital. Isso. Então a gente tem uma rede de distribuição de carros, de transporte muito boa. Escada é um centro, escada está no meio, escada está muito bem localizada. Então, um gestor público que pegar um município que nem esse, como Escada a gente tem uma população muito grande. O escadense não foge do serviço, não. Então, o que tu abrir aqui hoje, pode colocar assim no Facebook, 100 vagas de emprego na agência de trabalho de Escada para uma obra que vai ter aqui. Vai ter mais 100 pessoas lá. O escadense gosta de trabalhar. O povo escadense, a gente... eu já passei por isso. Se teu carro quebra, em qualquer avenida aqui, aparece 100 pessoas para empurrar, para te ajudar. O escadense tem isso na alma. A gente gosta de ajudar o outro. A gente nem conhece. A gente gosta de ajudar. Então, uma gestão... A gente está falando aqui, voltando aqui de voto. Então, por que eu estou falando do povo escadense? Porque a gente tem isso na nossa natureza, de querer ajudar o próximo. E de querer ver a cidade desenvolver. Melhorar. A gente luta por isso. Eu não conheço um escadense que torça para que a Escada afunde. Véio. Todo mundo quer que a Escada melhore. Então é importante que a gente tenha essa... a gente coloque isso no voto. A gente gosta de meter a mão na obra, mas votar também, votar é uma prestação de serviço, ao nosso município. Quando a gente vota. Então a gente está discutindo aqui a importância do voto. Então, quem tem que dar essa importância é o eleitor. Como? Entendendo em quem ele vai votar, o porquê, como, a noção. Às vezes você não precisa gostar do seu candidato. Eu não preciso gostar dele. Mas se ele tiver boas ideias para o governo, para o município de Escada, eu voto nele. Tem que ser assim. Essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente tem que abraçar isso. A população inteira tem que abraçar essa ideia de que se a gente faz uma boa eleição, se a gente vota bem, todo mundo tem a ganhar. Todo mundo ganha. Nosso município é incrível. Eu amo demais esse município, porque onde eu vou, o escadense, eu tenho orgulho disso. Ele sabe receber, ele recebe todo mundo muito bem. A gente tem que colocar nossas qualidades no voto. Se a gente faz isso, Escada muda de patamar. Escada cresce. Eu ainda acredito ainda que vou ver escada ainda desenvolvida. Que nem ali em São Paulo a gente tem o ABC Paulista, né? Que é Santo André, São Caetano e São Bernardo. Não vou comparar não, porque é outra realidade. Mas são municípios que ninguém fica desempregado. E não é porque tem praia, tem uma coisa outra não. É porque tem muita indústria que se instalou ali. Mas isso aí é coisa já dos anos 60, mas tem muita coisa que foi para ali. Fernando, toda vez quando eu passava para fazer vendas ali em Vitória de Santo Antão, eu ficava olhando ali a Sadia ali e disse, cara, como que isso aqui era para estar em Escada, meu irmão? E ninguém pode dizer que a gente não tinha onde colocar, né? A gente tem, né? E tem. Tem. Uma coisa maior do que a Sadia. A gente tem, mão de obra a gente tem, terreno a gente tem para colocar ali. A gente tem um polo industrial muito grande, cara. É uma área boa ali, uma área boa. Uma área boa, que tem muita vaga, tem muita oferta de emprego ali, muita gente trabalha ali e é excelente. Olha, nada contra o Maflex, né? Mas é uma empresa pequena para o porte do espaço que ocupou ali. O espaço dela ali, né? Dela. Mas tem espaço para mais ali. Eu nunca fui na Jeep em Goiânia, mas quem já foi me disse que é uma cidade. A gente tem como colocar uma Jeep da vida, a Ford foi embora, né? Uma Toyota da vida, uma Chevrolet da vida, qualquer fábrica desse nível, né? A gente tem aqui em Escada aporte para isso. Agora sim, a gente falando aqui para o pessoal da cidade de Escada, né? O podcast hoje, né, foi falando sobre não é falando sobre a política só da política de Escada, mas tipo assim, tentando trazer um leque para você abrir a sua visão sobre a política, não só
dessa agora de Escada, que é municipal, mas vai vir ainda o próximo ano, daqui a 2 anos. 2 anos, né? A nacional. Vai vir a nacional, depois vai vir a do estado é junto com a federal. Existem alguns projetos aí hoje em Brasília. Eu só vou dar uma fugida aqui, mas a gente vai voltar para a política escadense, para tornar a eleição única de 5 anos. Então o cara só se candidata uma vez. Mas não vai adiante. Eu sei que isso não vai adiante, porque tem muito jogo de interesse. Mas existe um projeto que o cara tenha 5 anos e prio. 5 anos, governou, o que fez, o que não fez, não fez. Quem é esse? Tá no Senado. Quem é esse cara que fez essa ideia? Tá no Senado, eu não me recordo, mas tá no Senado. Fugiu agora a memória. Eu vi isso na rádio. Tá, mas não vai adiante, porque ninguém quer perder a boquinha. Mas, voltando aqui. Então, esse ano... a gente tá falando muito de gestão do executivo, que é a prefeitura, isso. Mas a gente também tem que atentar para o legislativo, que são os vereadores. Né? Se bem que, assim, o que eu ouço é que a gente está numa gestão muito boa, os vereadores estão sendo muito atuantes essa gestão, os vereadores estão fazendo o por onde, mas... Tá fazendo aquele feijão com arroz... Tá correndo, legislando, aprovando o que tem que aprovar, não aprovando, né, algumas liberdades, algumas escolhas duvidosas, mas assim, a gente também tem que ter isso, a gente tem que ter em mente que a gente tem que escolher um executivo atuante, mas a gente também tem que escolher um legislativo atuante. Então, a eleição para vereador, ela é muito diferente, a gente parece, mas ela é muito diferente da eleição para prefeito. O vereador ela é mais esculhambada, digamos assim, porque o vereador é o cara que vai no bairro, vai na rua, entra nas casas. O prefeito muitas vezes nem faz isso. Então, a escolha para vereador é totalmente diferente da escolha de prefeito. Como a gente iniciou aqui falando de quantos candidatos a gente pode ter, né? A gente pode ter 4, 5, até 6. E a gente deixa aqui até o convite, né? Aliás, a gente vai convidar, né? Que cada um venha aqui, os candidatos a prefeito, porque a população vai querer ouvi-los. E não só a população vai querer ouvi-los, a população tem que ouvi-los. Deve ouvir. O voto tem que ser baseado nisso, no que tem a falar. Eu tenho um candidato que eu votei na última eleição, mas isso não significa que eu vou votar nele nessa. Eu tenho que ouvir ele antes. As ideias são as mesmas. Outro candidato... Porque se as ideias for a mesma e não teve mudança, então não adianta votar de novo. E se outro candidato vai vir com ideias que eu concordo também, porque... Não, pessoal, ficou bem interessante aqui. Passou do tempo, Não, mas ficou bem interessante aqui agora. Se a pessoa que você votou no ano passado, na última eleição, na última eleição do município, se ele vir com a mesma ideia, e a ideia que ele veio que você votou, porque você gostou, e ele não mudou ainda a ideia, continua fazendo a mesma coisa, o mesmo feijão com arroz, então vai ser mais 4 anos fazendo a mesma coisa, pagando o certo, fazendo uma coisa ou outra, mas o principal, que é o desenvolvimento da cidade, não vai fazer. Então preste atenção nesse ponto. Foi um ponto bem massa aqui, pra gente poder abrir os olhos. Porque, tipo assim, imagina, eu votei na eleição passada, eu votei em uma pessoa. Mas se a pessoa tá com a mesma ideia e até agora já vai acabar os 4 anos e não vi a cidade desenvolver, então vai ser mais 4 anos sem a cidade desenvolver. Então eu não posso dar meu voto mais a essa pessoa. Eu tenho que dar meu voto a outra pessoa que tem um fazer a mudança, né? Exatamente. Se não deu certo em 4 anos, não vai dar certo em 8, né? Exatamente. Tem que ter a mudança, girar a chave aí. Isso. Então, candidato o candidato preferido. Não, esse é o meu candidato, eu voto nele 100 mil vezes. Não, eu não tenho isso. Ninguém tem que ter isso. É político de estimação. De estimação, isso é a palavra que eu ia usar, obrigado. A palavra, eu vou votar nele, não existe isso. Porque às vezes o que ele pode dar certo para uma pessoa, mas não dá certo para outra. A gente tem que entender, Escada é uma cidade de realidade diferente. A realidade do Riacho do Navio não é a mesma realidade do bairro do Maracujá, que não é a realidade de Firmeza, que não é a realidade de Massaua-Sul. Em um bairro a gente tem iluminação pública, no outro a gente não tem. Num bairro tem saneamento básico, no outro a gente não tem. Em um bairro a coleta do lixo, a coleta passa 3 vezes, no outro passa 1. O lixo fica lá a semana inteira. Então, são contextos diferentes. Então, é um olhar. Eu tiro por mim, eu vou votar no cara, na pessoa, na mulher, no homem, que tenha um olhar geral. Que entenda que o município tem contextos diferentes, carências diferentes, e que essas carências têm que ser supridas.
Não basta simplesmente eu gostar dele, ele ser meu amigo de infância, é meu amigo de infância, joga bola comigo, isso não importa. E aí, eu recentemente, na Rádio Jornal no Recife, eu não sei nem se eu posso falar o nome da rádio aqui, mas tem um professor de geopolítica que ele sempre dá opinião. Recentemente ele falou, eu escutei a opinião dele, dizendo que a eleição municipal ela não tem a polarização nacional. As pessoas esquecem isso. Porque a eleição municipal, o cara não vota pelo presidente, o cara vota pela rua que ele mora. Então, isso foi um cientista político que disse isso. Eu concordei muito com ele. Realmente, quando se trata de eleição municipal, a gente não olha para o presidente, a gente olha para o que a gente passa. É o que a gente tem que fazer. Então, assim, eu não me apego a partido nenhum quando se trata de escada. Desde que o cara o ser humano que vai se candidatar, eu não vou colocar gênero não, porque pode ser uma mulher, pode ser um homem, sim. Mas a pessoa que vai se candidatar, ela tenha aquela... vai ser assim, assim, assim. Tem um projeto. Educação, saúde, segurança, saneamento básico. Isso são só algumas áreas. Ela tem um projeto para cada um. O projeto vai ser esse. É um projeto que dá para fazer, um projeto que requer esforço e se esforçar, tira do papel. Essa é a pessoa que eu tenho, essa é a convicção que eu tenho que votar. E aí vem um puxão de orelha que eu dou na população e eu como eleitor eu tenho essa obrigação não, mas eu tenho o direito de dar essa puxão de orelha. Às vezes o cara mora num bairro bom, bom. O cara mora num bairro show de bola. Tem o posto médico tá lá funcionando, a rua dele é bem calçada, todos os postos de iluminação pública estão lá acesos e bonitinho, é seguro. E ele acha que aquela realidade dele é a realidade de todo mundo. E ele vota baseado na realidade dele. Mas não. Porque o bairro que eu moro tem as suas carências. O bairro de Mangueira tem outras carências. Outras carências, não são igual. Não é igual. Então, o candidato que eu vou ouvir, que eu vou votar, é aquele cara que ele entende isso. Ele entende que ele vai ter que conhecer a realidade do bairro que eu moro e suprir. Conhecer a realidade do bairro que eu não moro e suprir também. Eu tenho que pensar nas pessoas, nos meus conterrâneos aqui, entender que o cara tem que cuidar da escada inteira. Porque cada bairro traz sua ferida, né? Tem bairro que até hoje não é calçado, tem bairro que até hoje tem a sua necessidadezinha, todos os dias. E pode falar. É uma coisa, Fernando, que eu fico doente. Quando eu vejo uma prefeitura fazendo o trabalho que é por obrigação deles. Tipo, calçamento... E ser elogiado por isso, né? Calçamento, pagando salário em dia. Isso não é mérito de nenhuma prefeitura. Isso é obrigação da prefeitura. Agora, se tivesse trazendo indústria para dentro da cidade, fazendo a cidade crescer e desenvolver, aí eu tirava o Aí é a mão do gestor ali atuando, né? Exatamente. Porque esse trabalho é um trabalho de um vereador. Fiscalizar e dizer assim, faça o calçamento ali, faça o calçamento ali. Isso é um trabalho, o básico de uma prefeitura. Não é mérito de prefeitura. O cara está fazendo o que ele foi eleito para fazer, né? Mas qual é a diferença? Assim, o cara é eleito e ele faz o que o seu trabalho, é normal. Assim como a gente que trabalha numa empresa privada, a gente ganha para exercer nossa função. A gente pode fazer mais? Podemos. O gestor público também pode fazer mais. Ele tem aquilo que ele já tem que fazer normal, que está na carteirinha lá, tal, isso e aquilo ele vai fazer. Mas ele pode fazer mais. Por isso que eu defendo uma política participativa. O cara tem que colocar o pé no chão e visitar o bairro. É engraçado, já percebi isso. Eu não me recordo do filho do prefeito que estuda na escola municipal em escada. Nenhum filho. O filho do prefeito, ele coloca... Se ele estudar em escada, ele coloca no top, mas ele não coloca no colégio municipal. E é o seguinte, tem o Barão de Suassuna, que é talvez o mais conhecido colégio municipal de escada, mas a gente tem outros colégios municipais. A política que eu defendo, vou falar aqui de educação, só rapidinho, é entender, o aluno do Barão de Suassuna, ele está sentando numa cadeira inteira, o ventilador da sala está funcionando, o quadro está lá, o quadro para a professora escrever, a professora tem um apagador, ela tem um lápis, ela está tirando do bolso para comprar, ou a prefeitura está suprindo. Porque um profissional bem abastecido, ele exerce o trabalho dele com qualidade. Então, o professor, o médico que está no médico, até o importantíssimo, e não deixa de ser importante, o gari. Até o gari. Se ele não tiver com uma luva, um EPI, né? EPI. Isso. Um bom EPI.
ele não vai recolher o lixo direito. Então, para que a gente tenha essa ideia de que para os serviços serem bem geridos, o gestor ele tem que suprir as carências do funcionário, para que o funcionário faça um bom serviço, para que a população saia ganhando. Então, assim, a gente está falando aqui de voto, a gente tem que colocar tudo que a gente está falando aqui agora. Quem está nos ouvindo, quem nos assiste, tem que colocar tudo isso numa planilha. Levar isso em consideração. Eu não sou mestre em políticas, não, nem Joquitan, mas a gente está opinando aqui sobre o direcionamento do nosso voto. Quando a gente chegar lá na urna eletrônica, de frente com a urna, quando a gente vai apertar aqueles botãozinhos, tem um peso tão grande aquilo ali. Então, colocar na cabeça da população que o voto ele tem um peso. Então, quando a gente vai lá na urna e apertar os 2 botãozinhos para prefeito e vereador, lá o nome do vereador, a nossa escolha tem que ser uma escolha analítica, uma escolha calculada, e não emocional, sentimental, por amor, porque pai mandou, porque tio mandou. Não, isso tem que ser descartado. A gente tem que tirar o lado humano e ser um robô na hora de escolher um candidato. A gente tem que analisar todas as diretrizes que fazem o nosso candidato um bom candidato. Por quê? Porque a gente tem que se colocar os porquê isso, porquê aquilo, vai fazer desse jeito. E se ele vier a ganhar, cobrar. Então, gente, só para finalizar aqui o que eu estou falando sobre o voto tem que ser analítico, ele tem que ser calculado, ele tem que ser pensado muito antes do pleito, da eleição. A gente tem que trabalhar o voto da gente. A gente não precisa estar na rua, não. A gente precisa só calcular nosso voto. Porque na hora da eleição, para a gente votar, a pessoa que a gente... mesmo que não ganhe, mas a pessoa que a gente votou, se ela se tornar o prefeito ou a prefeita, que a gente entenda, elegi ela por isso. E agora eu vou cobrá-la por isso. Então, o voto passa por aí. O voto vai nesse caminho. Sem isso, vamos continuar no mesmo marasmo. Sobrevivendo com o que a gente tem e aceitando o que nos é dado. Sem direito nenhum de cobrança. Por quê? Porque o voto foi muita gente vendido. Para vender o voto, vive disso. Bom, pessoal, a gente já vai encerrar aqui. Hoje foi só uns 20 minutinhos aqui, 30 minutinhos aqui, né, falando um pouco sobre a política, né, sobre os novos pré-candidatos a prefeito da cidade de Escada, vereadores também, que vai vir muito. A importância do voto. A importância do voto. O voto é importante. O voto é importante. A gente não está aqui falando de lado A ou lado B, ou falando de A e de B. A gente está aqui falando aqui da importância do voto. Então, quando você for votar, pesquise bem, estude bem cada projeto de cada um pré-candidato a prefeito, escute bem os vereadores que vão bater na sua porta, para que você, no dia de chegar na frente da urna lá para você votar, você, como o Fernando falou aqui, é um peso muito grande você estar em frente daquela urna ali. Então, a política é um trabalho muito sério, que precisa ser estudado para você poder votar. Não é porque fulano lhe ajudou aqui, você vai votar. E quebrar as correntes ideológicas. Eu estou falando no município. Quebrar toda essa linha de pensamento que a gente já tem. Sim. Porque para colocar no voto, a gente tem que entender que a gente está votando por escada. Não é por... A eleição municipal, a eleição municipal ela é muito diferente da eleição das outras eleições de deputado, presidente. Porque, assim, votar para presidente, tudo bem, o que ele vai fazer é importante, mas a eleição municipal, a gente está votando pelo lugar onde a gente vive. Exatamente. Então, assim, é uma eleição que a gente está votando pela a escola dos nossos filhos, a gente está votando o posto médico que a gente vai ser atendido, a gente está votando pela rua que a gente anda à noite. Pela qualidade a qualidade de vida que a gente vai ter. Que a gente vai ter, exatamente. Bom, pessoal, eu quero que vocês aqui do YouTube aqui, do Instagram, né, tava assistindo a gente aqui. Hoje a gente veio falar aqui sobre a importância do voto, né? A gente está num período de eleição agora, né? A gente vai ter vários pré-candidatos a prefeito na cidade de Escada, vários vereadores. Então a gente está falando aqui da importância do voto. Então compartilha essa live, né, para que outras pessoas da cidade de Escada possam ouvir e abrir os olhos, né, em quem ele vai dar o seu voto de confiança, né? Então a gente vai encerrar aqui essa transmissão e também a gente vai encerrar aqui a transmissão aqui, né,
do Word Podcast, né? A gente já está aqui há quase 1 hora, né, de programa. Mas vamos lá. Bom, você que está aqui nos assistindo, eu quero lhe fazer aqui mais um pedido, né, para você ajudar o Word Podcast. Como é que você vai ajudar o Word Podcast? Curtindo, compartilhando, né, notificando ativando as notificações, para receber quando a gente vê. Para você poder, quando a gente ficar aqui ao vivo aqui, você já ser notificado, né, sobre a programação. E as programações que a gente tem trazendo aqui são programação relevante, né, para você ficar por dentro de tudo que acontece, não só na cidade de Escada, mas em Pernambuco, na cidade de Escada, na cidade, no Brasil, né, nacional, porque aqui a gente vai vir assuntos relacionados ao Brasil, a Pernambuco, a cidade de Escada, a cidade vizinha de Escada. Então, como a gente falou, né, logo cedo, nas terça-feira aqui vai ser um programa cristão, né, a gente voltado para temas religiosos, né? Para os temas religiosos, seja espírita, o bandista, a gente vai sentar aqui, né, para tirar dúvidas, entender cada religião pensa, a forma que ela atua. Exatamente. E nas quinta-feiras eleição, política, geral, saúde, né? Educação, isso. Tudo que a população tiver dúvidas, a ideia é sanar, né? Isso. E formar as opiniões e, se possível, formar o voto, né? Isso. As pessoas comecem a assistir a gente com um pensamento e terminem com outro, mais esclarecido, entendendo do que a gente está falando. Isso, muito bom. E obrigado a todos pelo ter ficado com a gente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez aos nossos patrocínios. Pizzaria Rodrigues, né, é a melhor de Escada. Essa eu posso bater o martelo e dizer. Aí eu estava essa semana, Fernando, com um colega, e ele fez assim: e quando acabar a parceria? Eu disse: não vou apresentar nenhum outro tipo de pizza, porque a melhor ainda vai ser ela. Embora que ela não patrocine mal o podcast, mas a melhor vai ser ela. É boa mesmo, né? Mesmo. Então, quero agradecer aqui a Pizzaria Rodrigues. Quero aqui agradecer aqui a JR Autopeças de Serviço. Quero agradecer aqui a Alex, juntamente com a sua mãe, Cleide Modas. Então, não deixe de conferir as bolsas, sandálias, sapatos que a Alex tem para você, moda masculina, shorts, calça, bermudas, camisa, bonés. Então, vem aí, entre em contato com a Alex. Quero aqui agradecer aqui a irmã Leide. Ela vem fazendo, tá aqui, né, na tela aqui, Leide, né, ela vem trazendo, o WhatsApp dela é 81987694441. Então, entre em contato pelo WhatsApp, tira suas dúvidas, repetindo, você que é dona de casa, que está pretendendo ter uma renda extra, entre em contato pelo WhatsApp, né, da nossa amiga Leide, que vocês vão tirar suas dúvidas a respeito de empreender com essa grande empresa, né, que é a Forever, que está há mais de 45 anos no mercado, né? Então tem produtos aí de beleza, de bem-estar, para pele, sabonete, tem creme dental. Então entre em contato aí com a irmã Leite, que eu tenho certeza que ela vai lhe encaminhar, né, tirar suas dúvidas, fazer o teu cadastro no aplicativo usando o link que ela vai mandar para vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quero agradecer a cada um de vocês por ter aqui ficado com a gente até agora. Agradecer mais uma vez a Fernando. Ele sempre vai estar aqui com a gente aqui, né? Eu não sei como é que vai ser, se ele vai ficar apresentando comigo, como é que vai ser. Mas fica aí, não aguarda aí que vai vir coisas novas para vocês aqui do Word Podcast. Vai vir cenário novo, vai vir muitas coisas boas para vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.